Pois bem, ontem nós começamos, né, introduzimos o estudo acerca da petição de herança, né, que é um instituto inovador no nosso Código Civil de 2002, né? Eu falei isso para vocês ontem, que essa petição de herança, essa ação de petição de herança, a petitio hereditatis, né, é algo que apareceu somente com o nosso Código Civil de 2002 e, na verdade, nada mais é do que uma ação que acaba buscando, né, um fim, que é o fim da inclusão de um herdeiro na herança, mesmo após uma possível divisão dessa herança. E eu falei para vocês que essa ação de petição de herança, ela é vista como uma ação real, né? E eu terminei a aula de ontem lendo um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Tribunal Fluminense, que falava para nós da possibilidade de restituição dos frutos, né? E da responsabilidade. Falei para vocês que dependeria da boa-fé ou da má-fé dentro dessa questão, porque nós temos institutos totalmente ligados ao direito real, que é a mora, a posse de má-fé, enfim. Falei para vocês que, por exemplo, se existir um irmão que tem conhecimento desse outro irmão, mas omite, isso é uma posse de má-fé, isso pode gerar uma série de consequências, perdas e danos, enfim. Foram alguns assuntos que eu tratei com vocês ontem, tá? E eu queria continuar esse estudo dessa modalidade da ação da petição de herança, e aí depois eu vou falar de herança jacente, tá? E aí depois da aula da semana que vem, a gente começa a tratar de questões de direitos personalíssimos, como é que fica a preservação dessa pessoa que faleceu, do corpo dela, dos direitos da personalidade dela, enfim, herança digital, vou tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido para a gente finalizar a sucessão aqui a nossa sucessão através do inventário da herança, né? Não a sucessão testamentária, e aí nós começaremos a estudar a nossa sucessão testamentária. Pois bem, eu falei para vocês que, em decorrência desse vínculo de ação real, né? Essa ação de petição de herança, ela pode até mesmo ser demandada ali em relação, né, melhor dizendo, aos bens da herança, mesmo que esses bens estiverem na posse de terceiros, no poder de terceiros, o que vai denotar, na verdade, esse caráter real, né, dessa ação de petição de herança. Ou seja, Edilane, continuando no exemplo que eu dei ontem, né, Edilane e Alisson são irmãos, e vem um Antônio e acaba adquirindo essa propriedade, só que eles omitem, Edilene e Alisson, que eu sou irmão deles. Eu faço uma ação de petição de herança e indico esse bem que está com o Antônio, que fez a alienação desse bem, mesmo ele sendo um terceiro, isso não tem nenhum prejuízo. Por mais que ele esteja na posse desse bem, eu posso sim demandar contra bens da herança, mesmo que eles estiverem em poder de terceiros, tá? Obviamente que isso não exime a responsabilidade daquilo que a gente chama de possuidor originário, né? Pelo valor original do valor dos bens alienados. Então, se foi transmitido por 100 mil reais, por óbvio que Antônio vai ter ação, vai ter direito de regresso contra o Alisson e contra a Edilane para pleitear essa questão, mas se a pessoa detinha essa posse da herança e essa pessoa for considerada um herdeiro aparente, e a gente vai entender o que é herdeiro aparente, os atos por essas pessoas praticados, né, a título oneroso e a terceiros de boa-fé, continuando nosso exemplo, o Antônio, eles são considerados válidos e eficazes, né? Só que o que seria essa pessoa aparente, desse herdeiro aparente, né? A Maria Helena Diniz, ela fala para nós, e aqui aspas para a professora Maria Helena Diniz, ela fala para nós, ó, herdeiro aparente é aquele que, por ser possuidor de bens hereditários, faz supor que seja o seu legítimo titular, quando na verdade não é, pois a herança passará ao real herdeiro, porque foi declarado não legitimado para suceder, indigno ou deserdado, ou porque foi contemplado por testamento nulo ou anulável, caduco ou revogado. O que a gente nota com essas expressões, né, é que a boa-fé desse terceiro e a teoria da nossa aparência, a teoria da aparência que tem grande força, grande relevo para o nosso direito empresarial, para o nosso direito do trabalho, tem força aqui de vencer a ação dessa petição de herança. Então, o que nós temos desse modo, né? A gente só tem que esse terceiro, melhor dizendo, só vai restar esse herdeiro reconhecido posteriormente
pleitear perdas e danos do suposto herdeiro aparente que realizou essa alienação, tá? Então, vamos imaginar ali que, vamos supor, deixa eu pensar um exemplo. Bem, a gente tem alguns casos em concreto, mas, por exemplo, se deixa eu pensar um caso que faça sentido para vocês. Dentro desse exemplo que eu estou tratando aqui com a Edilane e com o Alisson e com o Antônio, se o Antônio ele acaba adquirindo isso de boa fé e Antônio e Alisson acaba se passando como de fato um herdeiro, e por mais que ele esteja na posse, por mais que ele usufrua disso, etc., e se ele alienar esse bem, eu só terei o direito de pleitear perdas e danos em relação ao meu quião hereditário em detrimento de Alisson, tá? O Antônio, por ser um terceiro, possuidor de boa-fé, e dentro desse herdeiro aparente, que era Alisson, ele está resguardado, tá? Para eu tentar ainda explicar um pouquinho melhor para vocês, em 2011, o Superior Tribunal de Justiça, ele interpretou um caso exatamente sobre isso, e ele fala para nós, ó, Superior Tribunal de Justiça, tá? As alienações feitas por herdeiro aparente a terceiros de boa-fé a título oneroso são juridicamente eficazes. Artigo 1827, parágrafo único do Código Civil. Na hipótese dos autos, o negócio jurídico foi aperfeiçoado antes do trânsito em julgado da sentença, que decretou a nulidade da partilha e inexistiam, à época em que foi celebrado, o contrato de compra e venda, quaisquer indícios de que o imóvel fosse objeto de disputa entre os herdeiros do espólio. Então, entenda que somente posterior a essa alienação que foi ali decretado por sentença, em que existiam outros herdeiros, algo nesse sentido. Então, por tais motivos, seria possível somente pleitear perdas e danos em relação a este imóvel, tá? Uma outra questão que a gente tem que tratar é um assunto, talvez quando se fala de petição de herança, é o assunto que mais vem à tona, que é acerca da prescrição desse direito, né? De você poder processar, enfim, pleitear essa ação de petição de herança. Alguns autores, baseados numa súmula do STF, a gente vai enfrentar qual súmula é essa, entendem que talvez o prazo seja de 20 anos. Mas, na verdade, no meu ponto de vista, esse prazo ele é imprescritível. E a gente vai entender o porquê, tá? A súmula 149 do Supremo Tribunal Federal fala para nós, deixa eu achar a súmula aqui, ó. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a da petição de herança. O que isso quer dizer para nós? Que esse entendimento que ficou sumulado é um entendimento majoritário. Então, na vigência do Código Civil de 1916, a ação de petição de herança ela estaria sujeita ao nosso prazo geral de prescrição, que era de 20 anos, como vocês bem sabem, que era o artigo 177 do Código Civil de 1916, beleza? E essa era a posição do Superior Tribunal de Justiça. Na vigência do Código Civil de 2002, esse prazo geral de prescrição, que era de 20 anos no Código de 16, reduziu pela metade, ou seja, 10 anos, dentro do artigo 205 do Código Civil. E esse artigo 205 do Código Civil, esse prazo geral de prescrição, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, alguns tribunais acabaram aplicando esse entendimento de que o prazo para se propor a ação de herança, prazo prescricional, tá? Não, aliás, era de 10 anos, tá? E o termo de início da contagem desse prazo era o início da abertura da sucessão, e vocês bem sabem que a abertura da sucessão se dá com a morte, tá? Então, esse prazo, supostamente de 10 anos, começaria a contar a partir do evento morte, seja ela presumida, seja ela natural, do falecido, que é o nosso autor da herança, tá? Mas, em 2016, surgiu um julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça, considerando como termo inicial o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade, tá? E isso gerou um informativo, que é o informativo 583 do Tribunal da Cidadania. E deixa eu abrir ele aqui.
o que é interessante, assim, informativo, é que eu vou pegar uma parte que fala assim, ó, na hipótese em que a ação de investigação de paternidade pós-mortem tenha sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão de partilha de bens deixados pelo decujus, o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou a ação de inventário. Trata-se de ação fundamental para que um herdeiro preterido possa reivindicar a totalidade ou parte do acervo hereditário, sendo movida em desfavor, melhor dizendo, do detentor da herança, de modo que seja promovida a nova partilha de bens. A teor do que dispõe o artigo 189 do Código Civil, a fluência do prazo prescricional, mais propriamente no tocante ao direito de ação, somente surge quando há violação do direito subjetivo alegado. Assim, conforme o entendimento doutrinário, não há que se falar em petição de herança enquanto não se der a confirmação da paternidade. Desta forma, conclui-se que o termo inicial para o juizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando, em síntese, confirma-se a condição de herdeiro. Eu peguei um outro julgado, que é um julgado ainda mais recente, que é um julgado de 2018, entendo, olha onde a gente está se metendo, tá? Esse julgado foi de 2016, esse primeiro, foi de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, e o nosso segundo julgado, que eu vou falar aqui para vocês, veio da terceira turma do STJ, que foi um julgado de 2018, de relatoria do ministro Paulo Sansaverini, tá? O que ele fala? Vamos lá entender isso daqui melhor, porque essa questão do prazo talvez seja uma possível questão de segunda fase de OAB, enfim. O que esse julgado fala? Ó, recurso especial, civil, direito das sucessões, ação de petição de herança, filiação reconhecida e declarada após a morte do autor da herança, termo inicial, teoria da acionata, data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, controvérsia doutrinária acerca da prescritibilidade da pretensão de petição de herança que restou superada na jurisprudência com a edição da súmula 149 do STF. Né? É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é a da petição de herança. A ausência de previsão tanto no Código Civil de 2002 como no Código Civil de 1916 de prazo específico para o juizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil. 20 anos e 10 anos, respectivamente, dentro do artigo 177 do Código Civil de 16 e 205 do Código Civil de 2002. Nas hipóteses de reconhecimento pós-mortem da paternidade, o prazo para que o herdeiro preterido buscar a nulidade da partilha e reivindicar a sua parte na herança só se inicia a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando resta confirmada a sua condição de herdeiro. Precedentes específicos dessa terceira turma do STJ, superação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado quando ainda detinha competência para o julgamento das matérias infraconstitucionais, no sentido de que o prazo prescricional da ação de petição de herança corria da abertura da sucessão do pretendido pai, seguindo a exegese do artigo 1572 do Código Civil de 1916, aplicação da teoria da acionata. Então, o que nós temos com isso? Nós temos o entendimento dentro do Superior Tribunal de Justiça, superando essa súmula do STF, a nossa súmula 149 do STF, que vai falar para nós que o prazo para você pleitear essa ação de petição de herança corre a partir do trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade e 10 anos, que é o prazo geral das prescrições na regra do artigo 205 do nosso Código Civil atual. Beleza? Mas a gente tem uma questão aqui muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de uma interpretação um pouco equivocada do Superior Tribunal de Justiça acerca dessa teoria da acionata, né? Essa teoria da acionata subjetiva, a gente entende, na verdade, alguns doutrinadores, a Giselda Hironaka, o Flávio Tartucci, que, na verdade, essa petição de herança, essa ação de petição de herança, deve ser vista como imprescritível, tá? E o porquê disso? A Giselda Hironaka, ela tem um posicionamento muito interessante, e aqui eu vou parafraseá-la, e eu peço licença para vocês. Ó, a petição de herança não prescreve. A ação é imprescritível
podendo, por isso, ser intentada a qualquer tempo. Isso, assim, se passa porque a qualidade do herdeiro não se perde. Assim como o não exercício do direito de propriedade não lhe causa extinção. A herança é transferida ao sucessor no momento mesmo da morte de seu autor, e, como se viu, isso assim se dá pela transmissão da propriedade de todo hereditário. Toda essa construção, né, condenada implica o reconhecimento da imprescritibilidade da ação, que pode ser intentada a todo tempo, como já se afirmou, né? Então, aqui é um fundamento muito interessante, porque se nós estamos aqui dentro de uma ação real, seria sim um fundamento para que essa possibilidade dessa ação fosse sim considerada imprescritível, tá? Além do mais, nós temos algumas outras defesas, tá? Como, por exemplo, o Luiz Paulo Vieira de Carvalho, ele vai falar para nós que as ações de petição de herança são imprescritíveis, tá? Mas que pode, na verdade, o réu alegar em sede de defesa apenas a exceção de uso capião, tá? Que é uma súmula do STF, que é a súmula 237 do STF, tá? Que atualmente, dentro dessa súmula, tem um prazo de 15 anos, que é aquela uso capião extraordinária sem posse social, como vocês bem sabem, né? A uso capião extraordinária é aquela uso capião que é com prazo ali de 15 anos, você, enfim, não vai considerar, o que importa ali é uma finalidade que você tenha econômica, social, em relação a esta propriedade. O Código Civil italiano, só para ilustrar para vocês, né, dentro do direito comparado, ele reconhece de forma expressa que a petição de herança ela não está sujeita à prescrição, tá? E dentro do Código Civil italiano, apesar de não se ter a prescrição da petição de herança, é possível, sim, se alegar ali em sede de defesa, ou melhor, resguardar também, né, os direitos acerca dessa alegação de uso capião a respeito desses bens singularizados. Tá? E outra coisa que a gente tem que destacar é que, via de regra, olha, acho que todas as ações de petição de herança que eu vi, pelo menos na prática, ela sempre está acumulada ali com uma investigação de paternidade. Tá? Então, é totalmente natural que do reconhecimento da verdade biológica e do vínculo parental que se tenha ali a concretização da petição de herança. E aqui, a partir do momento que se tem a certeza, que se tem a segurança, aí que se sim, né, poderia se pleitear essa ação de petição de herança, mas aí fico alerta para vocês. Dentro do Superior Tribunal de Justiça, considerem o prazo da prescrição geral, 10 anos, melhor dizendo, né, 15 anos jamais, 10 anos na regra do artigo 205 do Código Civil, com a contagem do prazo, muito atento a isso, a partir ali do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade, beleza? Mas muitos doutrinadores entendem, e é o meu ponto de vista também, que esse prazo para se ingressar com essa petição de ação de herança é imprescritível por tudo que eu expus aqui para vocês, beleza? Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Falem agora ou me mandem depois no WhatsApp. Tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos seguir, então. Qualquer coisa, gritem aí, tá? Bem, vamos falar um pouquinho da herança jacente e da herança vacante, tá? Eu já passei muito por cima desses conceitos, mas eu quero explicar agora de uma forma mais específica para daí a gente chegar no último ponto da nossa sucessão hereditária, para a gente entender aqui como que funciona essa herança jacente, essa herança vacante, prazos, etc. Tá? Por quê? Quando a gente está estudando, a gente está dentro desse âmbito do nosso direito das sucessões, o objetivo desse direito das sucessões nada mais é do que destinar esses bens que são do falecido aos seus herdeiros. Esse é o objetivo maior aqui do direito das sucessões. Mas pode ocorrer na prática, né,
que esse de cujos, que esse autor da herança, não tenha deixado quaisquer herdeiros, né? E prevê o artigo 1844 do Código Civil que, não sobrevivendo o cônjuge ou companheiro, nem parente sucessível, ou tendo esses parentes renunciado à herança, esta herança vai se devolver ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nessas respectivas, e aqui é um termo, né, circunscrições, né, ou à União, quando estiver no âmbito federal, tá? Só um minuto, deixa eu só desativar aqui uma coisa. Então, quando nós não tivermos nenhum herdeiro, seja esse herdeiro obrigatório, seja esse herdeiro colateral, ou se esses herdeiros tiverem renunciado a esse direito, esses bens passarão para o município, para o Distrito Federal, a depender do caso, claro, ou para a União, quando esse bem estiver situado ali em território federal, tá? Mas antes do destino final desses bens, esses bens que são considerados vagos, né, que são devolvidos para o Estado, a nossa legislação ela determina, na verdade, uma série de procedimentos. Existe um procedimento formal extremamente severo para que esses bens vagos aparecem de forma, aliás, transformem para o Estado, para que esse Estado, na verdade, bem entre aspas, se torne o herdeiro desses bens, tá? E aqui vai surgir esses conceitos de herança jacente e herança vacante, beleza? Que constituem nada mais, nada menos do que esse conjunto de bens a formar um ente despersonalizado. Como nós temos na figura do espólio, né? Aqui nós temos também a figura de uma massa, né? De um ente despersonalizado, que é, sim, uma herança. Mas essa herança é bem diferente da nossa herança que a gente já tratou. Por quê? Porque o Estado ele é um sucessor irregular. O sucessor regular a gente já estudou. Até aqui tudo era sucessor regular. Então, se o Estado ele é um sucessor irregular, porque o Estado ele não é herdeiro, nós podemos afastar de pleno o princípio da sai-sine, aquele princípio que a gente estudou, né, para não deixar aqueles bens vagos, sem qualquer titular, enfim, que a gente já transmitia diretamente para os herdeiros, apesar da gente não confundir com o inventário, em que de fato se transfere toda a titularidade da propriedade, das propriedades. Aqui nós já temos de pronto que o Estado ele não é sujeito, ele não pode estar sujeito ao princípio da sai-sine, tá? Só para eu exemplificar um julgado para vocês, esse julgado também vem lá do Tribunal de Cidadania, nosso Superior Tribunal de Justiça, e ele fala para nós, ó, agravo regimental no recurso especial civil, sucessão, herança jacente, Estado/município, princípio da sai-sine ao ente público, inaplicabilidade, momento da vacância que não se confunde com o da abertura da sucessão ou da morte do de cujos, declaração de vacância após o enfim. Depois a gente vai entender como que figura esses prazos, mas eu quis falar para vocês um julgado do STJ que vai demonstrar que não se aplica esse princípio da sai-sine aqui para a herança jacente, beleza? Então, não se aplica para o ente estatal, porque o ente estatal ele não é um herdeiro, beleza? Ele é um sucessor dentro de termos irregular. Então, quando qualquer pessoa falece, essa pessoa não deixa testamentos, não deixa herdeiros, não deixa herdeiro legítimo, um herdeiro legítimo que possa ser conhecido, esses bens da herança, depois de arrecadados, né, ficarão sim sob a guarda de um ente, né? E esses bens ficarão, na verdade, sob a guarda, sob a proteção, sob a administração de um curador, beleza? E esse curador ficará ali na administração desse bem até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou quando ocorrer a declaração de sua vacância, tá? Na verdade, o que a gente está tentando tratar aqui desse curador é para que se exista uma perpetuação dessa herança, né? Essa perpetuação dessa herança jacente que está prevista dentro do nosso Código Civil no artigo 1819, que tem uma clara feição temporária, provisória, beleza? Por quê? Porque essa feição provisória, ela objetiva, na verdade, um
um fim, que é a vacância dessa herança, a declaração de vacância dessa herança. Mas, para isso, tem que ficar ali um prazo, né? A gente vai entender como que funcionam esses prazos, mas a gente precisa de um prazo para que esse bem ali fique com o curador, vai que apareça algum herdeiro, né? Que apareça algum herdeiro. Então, esses bens ficam ali na administração por um prazo para que depois, ao final, seja declarado a vacância da herança, beleza? E esse processo, né, esses procedimentos para o reconhecimento dessa herança jacente e vacante constam dentro do Código de Processo Civil. Esse Código de Processo Civil, principalmente o que entra em vigor em 2016, traz alguns pontos bem interessantes, tá? Vamos lá o que a gente tem dentro do CPC. O CPC de 1973, ele determinava, dentro do artigo 1142, que nos casos em que a lei civil considerasse jacente a herança, o juiz em que essa comarca tivesse domicílio falecido procederia, sem perda de tempo, à arrecadação de todos os seus bens. Só que o CPC de 2015, ele acaba praticamente reproduzindo essa regra anterior do Código de Processo Civil de 1973, mas, na verdade, ele faz uma substituição ali no final dessa norma, tá? O que o nosso artigo 738 do Código de Processo Civil fala? Que, nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Beleza? Então, nós temos uma diferenciação entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código de Processo Civil de 2015, mas praticamente ele acaba reproduzindo fielmente o texto, mas ao invés de falar de todos os bens, aqui, na verdade, ele fala arrecadação dos respectivos bens, né? Então, deixa eu só corrigir um negócio aqui. Tá difícil aqui. Bem. E essa herança jacente, como eu falei para vocês, ela ficará ali sob a guarda, né? Uma conservação e administração de um curador até uma respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado dentro desse processo, né? Ou a própria declaração de vacância. Isso é uma regra que é subsequente a esse dispositivo anterior. Se eu falei 738 na vez passada, agora é o 739 do Código de Processo Civil. Só que o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele acaba retirando a menção à incorporação ao domínio da União, Estado ou Distrito Federal, quando comparado ali com a norma de 1973, tá? Enfim, mas isso é só questão de detalhe, eu preciso passar isso para vocês, mas a gente tem, na verdade, uma quase reprodução fiel também dentro desse artigo do 739 do Código de Processo Civil de 2015. E dentro do 739, lá no parágrafo 1º, ele vai falar para nós que incumbe a esse curador, que será ali nomeado, representar essa herança em juízo ou em fora desse juízo, com a intervenção do órgão do Ministério Público, ter o dever de uma boa guarda, de uma boa conservação desses bens arrecadados e promover ali a arrecadação de outros bens, né, de outras modalidades, de outras guardas, de outras conservações que acabam aparecendo, tá? Além disso, esse curador ele tem ali o dever de executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. E esse curador, ele de forma mensal, ele vai ter que apresentar para o juiz um balancete da receita e da despesa em que ele tenha, né? E ao final da sua gestão como curador, ele tem que prestar contas para o juiz, beleza? Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 739 do CPC, tá? A gente está no CPC, a gente afastou um pouquinho o Código Civil por enquanto, tá? Pois bem, um outro ponto que a gente tem que entender é que o nosso Código de Processo Civil passado, ele determinava ali para nós que, comparecendo à residência do morto, né, desse falecido, acompanhado do escrivão,
do curador, o juiz ele mandaria ele arrolar os bens e descrever esses bens dentro de um auto circunstanciado, tá? Não estando ainda nomeado curador, esse juiz ele acabava designando um depositário e esse depositário ficaria ali com os bens, tá? O juiz entregaria esses bens ao depositário mediante ali uma declaração simples dentro dos próprios autos depois de compromissado, tá? E o órgão do Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, eles eram intimados a assistir a essa arrecadação que se realizaria ali, porém, estivessem estes presentes ou não, a arrecadação iria acontecer, independentemente da presença dos representantes das fazendas públicas, tá? Então, se não houvesse um curador ainda nomeado, o juiz nomeava um depositário para que ficasse ali com esses bens e também convocava as fazendas públicas para comparecer. E dentro dessa diligência, desse auto circunstanciado que o juiz elaborava, o juiz ele acabava, de forma específica, analisando ali os papéis, né, as cartas missivas, os livros domésticos, esse tipo de questões antigas, né? Verificando, por exemplo, que, caso não apresentasse interesse, ele ia empacotar, lacrar, para que pudesse ser entregues os eventuais bens para os sucessores do falecido, ou mesmo queimar, né, quando esses bens forem declarados vacantes. Enfim, o juiz ele tinha esse poder, né? E não, esse juiz ele não podendo comparecer ali de forma imediata, ou por justo motivo, ou por estarem em lugares muito distantes, né? O juiz ele requisitaria a autoridade policial que procedesse essa arrecadação e o arrolamento desses bens em seu lugar, né? Então, nós tínhamos uma regra do Código de Processo Civil de 1973, que eram muito específicos, até mesmo dá uma ideia de um Código de Processo Civil antigo, né? Bem antigo. E o Código de Processo Civil recente ele acabou alterando esses dispositivos para facilitar esse procedimento, tá? Então, ao invés de se tratarem alguns dispositivos, como era tratado no Código de Processo Civil de 73, todo esse procedimento ficou unificado no artigo 740 do Código de Processo Civil. O que esse artigo fala para nós? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ó, 740. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em atos circunstanciados. Parágrafo 1º. Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e o arrolamento dos bens com 2 testemunhas que assistirão às diligências. Parágrafo 2º. Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termos nos autos, depois de compromissado. Parágrafo 3º. Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo auto de inquirição e informação. Parágrafo 4º. O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentem interesse, mandará empacotá-los e lacrados para serem, assim, entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando forem declarados vacantes. Parágrafo 5º. Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados. Parágrafo 6º. Não se fará arrecadação ou essa será suspensa quando iniciada apresentarem para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou testamenteiro, notariamente, e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública. Então, a gente unifica tudo isso numa coisa só, tá? Obviamente que alguns conceitos eles ainda acabam aparecendo pela regra do procedimento, e nós sabemos que o nosso código ele é extremamente formal, né? Nesse ponto, ele tem que ser formal, e nós temos todas essas regras dentro do nosso artigo 740 do nosso Código Civil, tá? E quando o juiz praticar todas essas diligências de arrecadação,
e ultimado o inventário, na verdade, serão expedidos, né, editais dentro da nossa lei processual. O que diz isso para nós? Ó, o artigo 1152, parágrafo 1º do Código Civil de 1973 e 1152 caput, falava que esses editais seriam ali estampados em 3 vezes, com intervalo de 30 dias para cada um, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que viessem habilitar os sucessores desse falecido no prazo de 6 meses, contados da primeira publicação. Beleza? O artigo 741 do Código de Processo Civil, ele traz, sim, algumas inovações. Primeira inovação, deixa eu abrir aqui o 741 do Código Civil. Ó. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital que será publicado na Rede Mundial de Computadores. Aqui a gente já muda todas as questões, né? No site do tribunal, no sítio do tribunal, a que estiver vinculado o juízo, e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 3 meses, ou não havendo sítio no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 vezes com intervalos de 1 mês, para que os sucessores do falecido venham a se habilitar no prazo de 6 meses, contados da primeira publicação. Então, nós temos aqui uma alteração referente aqui às questões de prazo, enfim. Então, nós temos, sim, uma busca para facilitar este procedimento, tá? E se verificado a existência de um sucessor ou de um testamenteiro em lugar certo, é obrigatório se fazer a citação sem prejuízo do edital, beleza? O que não representa qualquer alteração nessa questão. Tranquilo? E além disso, dentro dessa linha, né, do seu antecessor, do código anterior, né, o Código de Processo Civil de 2015, ele acaba trazendo para nós que, quando o falecido for estrangeiro, será obrigatoriamente também comunicado o fato à autoridade consular em que esse falecido estrangeiro era pertencente, beleza? Então, sendo julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou de eventual companheiro, a arrecadação vai acabar se convertendo em inventário, beleza? Então, se aparecer qualquer uma das pessoas, essa arrecadação acaba se convertendo em inventário, e isso é o que está lá exposto no parágrafo 3º desse artigo 741, que trabalha com as ideias de editais, tá? O que muda do Código de Processo Civil recente para o de 73 é a inclusão do termo companheiro, que não constava no Código de Processo Civil de 1973. E, além disso, os credores dessa herança, né, podem sim se habilitar como nos inventários, né, tanto faz, né, nos inventários, ou propor também uma ação de cobrança dentro dessa ideia. Então, se esses bens que não possuem titulares, mas existem dívidas em nome desse titular, desse autor da herança, melhor dizendo, é possível sim a habilitação no inventário ou ali uma ação de cobrança para se resguardar o seu patrimônio, tá? O seu dinheiro em que a CD Cujus acabou deixando, tá? Continuando na ideia de prazos, porque a gente tem aí essa formalidade dos prazos para se atingir o objetivo final, que é a declaração de vacância, né, desse patrimônio. O que nós temos? Depois de 1 ano da primeira publicação desse edital, e sem que qualquer herdeiro ou habilitado ou pendente de habilitação, essa herança será, sim, declarada vacante, tá? E quando se declara essa herança vacante, lembrem-se que ela possui um caráter definitivo para a destinação dos bens. Então, quando essa herança for declarada vacante, ela é declarada vacante de forma definitiva. E transitada e julgada a sentença que declarou essa vacância, o cônjuge ou companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. Eles não poderão se habilitar e converter em inventário, tá? Então, isso é uma regra específica do parágrafo 2º do artigo 743 do Código de Processo Civil, que traz esta questão, e isso também já resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da vigência do CPC, tá? Por quê?
porque o STJ falava que os bens jacentes, né, são transferidos ao ente público no momento em que existe a declaração da vacância. Então, a partir do momento que não se aplica o princípio da sai-sine e se transfere esses bens para o Estado, somente poderá ali reclamar esses bens por uma ação própria, e a jurisprudência ela acaba deduzindo, na verdade, que antes dessa declaração é sim uma possível discussão referente ao uso capião desses bens supostamente vagos, tá? Deixa eu achar, eu fiz uma separação de duas jurisprudências que falam, ó, civil uso capião, herança jacente. O Estado não adquire a propriedade dos bens que integram a herança jacente até que seja declarada a vacância. De modo que, nesse sentido, né, estão sujeitos ao uso capião, recurso especial não conhecido. Uso capião, herança jacente. O bem integrante da herança jacente só é devolvido ao Estado com a sentença de declaração da vacância, podendo, até ali, ser possuído ad uso capionem, né? Precedentes. Ou seja, o que nós temos aqui? Se existir uma pessoa na posse dessa propriedade, enquanto não for declarada ali a vacância desses bens, essa pessoa pode sim pleitear a uso capião, beleza? E sendo declarada definitiva a vacância desses bens, é também assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidos dentro dos limites das forças dessa herança, né? Claro, a gente não pode extrapolar nunca o valor da herança propriamente dita. Então, o credor pode sim pedir o pagamento dessas dívidas reconhecidas. Mas isso é muito difícil porque tem questões de prazos prescricionais, enfim. Então, geralmente isso é feito anteriormente, tá? É muito difícil fazer isso depois da declaração de vacância. Mais um ponto. Essa declaração de vacância da herança não prejudica que os herdeiros se habilitem, né? Que se possam ali legalmente se habilitarem, né? Mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, esses bens arrecadados passarão ao domínio definitivo ali do município ou do Distrito Federal ou da União, se for dentro do território nacional, território federal, melhor dizendo. Existe uma diferença, tá? Entre território nacional e território federal. A aula de constitucional falou sobre isso. Então, território federal. E não se habilitando até essa declaração de vacância, os colaterais ficarão também excluídos dessa sucessão, tá? Então, o que nós temos? Que a declaração de vacância, o Estado, ele tem, sim, uma propriedade resolúvel desses bens. E essa propriedade passa a ser definitiva apenas 5 anos após a abertura dessa sucessão, tranquilo? Então, quando todos os chamados a sucederem renunciarem à herança também, será desde logo declarada ali a vacância dessa herança, tá? E a renúncia da herança, nós já estudamos. Então, essa renúncia da herança que nós já estudamos, quando esses herdeiros renunciarem a essa herança e outros, enfim, a gente sabe que tem a questão ali do direito de representação, enfim, aquelas exclusões e possibilidades que a renúncia pode gerar ali, quando você renunciar, todos da mesma classe renunciarem, passa para da classe subsequente, enfim. Mas, se os únicos herdeiros renunciarem, existe uma declaração ali de pronto da vacância dessa herança, tá? Deixa eu ver aqui, eu separei um quadro da professora Giselda Iwanaca que vai sistematizar todas essas questões. Eu não posso minimizar o Zoom enquanto eu estou em reunião. Deixa eu só achar isso aqui. E aí a gente já mata a aula. Nossa senhora, estou em outra apresentação. Só um minuto. Achei. Vocês conseguem chegar aí, né? Ó, então aqui nós temos todos os fenômenos sistematizados, tá? E todos os procedimentos. Jacência. Termo inicial é a abertura da sucessão sem herdeiros conhecidos. E o termo final
é o aparecimento do herdeiro, a habilitação procedente de herdeiro ou declaração de vacância. Tá? Isso na herança jacente. Prazo para publicação do primeiro edital, no término da arrecadação e do inventário, tá? Dentro daquelas diligências que o juiz fará. O termo final não existe. O prazo da publicação do segundo edital possui ali um termo inicial da publicação do primeiro edital, é claro, mas o termo final é 30 dias. Segue isso da publicação do terceiro edital e também no quarto edital. O prazo de habilitação, o seu termo inicial, é do primeiro edital, tá? E o termo final, 6 meses, porque lembre-se que a gente tem os 6 meses contados desde o primeiro edital para que se apresente ali os herdeiros, os credores, etc., que eles se habilitem, tá? A declaração da vacância ocorre 1 ano após a publicação desse primeiro edital, que é feito após o término da arrecadação e do inventário desse patrimônio deixado por essa pessoa que não deixou, via de regra, herdeiros. E o termo final dessa declaração de vacância é, na verdade, de 5 anos da abertura dessa sucessão. A aquisição da propriedade resolúvel pelo Estado é a partir do momento da declaração de vacância que se dá no ano após a publicação do primeiro edital, e o termo final dessa aquisição resolúvel do Estado, 5 anos da abertura da sucessão. Tranquilo? E a aquisição definitiva da propriedade pelo Estado se dá ali 5 anos da abertura da sucessão, desde que não estejam pendentes ainda ações diretas de reconhecimento da condição de sucessor. E o termo final ali, obviamente, não há, porque a partir do momento que a aquisição vira uma propriedade definitiva do Estado, não existe mais, a não ser que posteriormente se faça ali, dentro daqueles exemplos que eu trouxe para vocês, esta possibilidade de você reclamar em ação própria. Mas isso é muito raro, porque são prazos extremamente longos, né? E assim nós finalizamos mais uma aula da nossa matéria. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e a gente finalizou a aula aqui no horário bonitinho.